Tragédia na BR-020. O ônibus bate em duas carretas e parte ao meio, perto de Formosa. Pelo menos 6 pessoas morreram. Desabamento do eixão. 9 dias após o caso, a galeria é liberada para passagem de pedestres. Segurança. O Planalto tira a atenção da Previdência e foca na violência. A ideia é criar um novo ministério o quanto antes. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e trago agora para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. Um acidente grave na BR-020 entre duas carretas e um ônibus. De acordo com informações preliminares, há pelo menos 6 mortos e 50 feridos. Por enquanto, 3 pessoas foram encaminhadas para o hospital de base. Nessas imagens enviadas para nossa produção, é possível ver a gravidade do acidente. Se acompanha aí, aconteceu em um local de ultrapassagem proibida e o ônibus da empresa Expresso Guanabara foi dividido ao meio e ficou destruído. O acidente foi perto do povoado, dos povoados de Bezerra e JK, perto de Formosa, no entorno do DF, e uma força-tarefa das polícias federal, rodoviária, federal e militar atua neste exato momento no local. O Corpo de Bombeiros daqui da capital também está no local. O ônibus saiu de Cajazeiras, na Paraíba, e seguia para Goiânia, com 43 passageiros. Nossa produção entrou em contato com a empresa Expresso Guanabara, que informou que o ônibus saiu ontem às 4 da tarde de Cajazeiras, na Paraíba, e o motorista deve 20 horas de descanso. Acrescentou ainda que está dando a assistência necessária aos passageiros. A reportagem completa sobre essa tragédia você confere no Band Cidade. Segunda edição, começa às 6:50 da noite. É que você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora, o WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí o nosso número, que é o 99976-9204. A gente mostra agora um vídeo de uma van fazer o transporte pirata. Vamos colocar aqui na tela? Colocar na tela agora, está chegando o vídeo. Vamos colocar, olha aí, ó, uma van fazia um transporte pirata. Olha o risco que essas pessoas passavam aí, socorriam, né? Nas imagens feitas por um dos policiais, é possível ver a van já parada enquanto os passageiros descem assustados. A apreensão foi na DF-005, quilômetro 15, nesta manhã de quinta-feira. E o motorista fazia o trajeto Paranoá-Plano-Piloto, com 28 passageiros, sendo que a capacidade máxima é de 16. Olha o perigo. Se você tem vídeos parecidos, mande para a gente. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa de Lula. Dodge defendeu ainda a execução de pena após esgotamento de recursos em segunda instância. Raquel Dodge informou que se manifestou ao Supremo Tribunal Federal contra o pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula. No parecer, a procuradora saiu em defesa da execução de penas após o esgotamento de recursos em segunda instância. Advogados do ex-presidente recorreram ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no Supremo, para evitar que o petista vá para a cadeia. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal, no caso do triplex do Guarujá. Cláudio Berger já está com a gente aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Manifestação da Procuradoria é clara, tem que ter execução da pena. Exatamente. Aliás, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e não é de hoje, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que após a confirmação da sentença condenatória em segunda instância, como foi o caso do ex-presidente Lula, o réu tem que seguir para o início do cumprimento da pena, ainda que possa recorrer dessa sentença em instâncias superiores, mas já preso. É esse o entendimento também da Procuradoria-Geral da República, como, aliás, tem sido aplicado em vários outros casos, inclusive na Lava Jato, de gente que está em cana. Portanto, é mais uma derrota da defesa do ex-presidente e mais um indício de que se aproxima o dia em que teremos um ex-presidente da República cumprindo pena por corrupção no Brasil. E no Supremo também está outro caso, aliás, uma novela. A ministra Carmen Lúcia decidiu que a definição sobre a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho fica com o Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, se trata de tema constitucional. A reportagem é de Caê Messina. Ainda não há data para que o Supremo decida o caso de Cristiane Brasil. A presidente da Corte definiu apenas que cabe ao tribunal bater o martelo sobre a indicação da deputada ao Ministério do Trabalho. A novela se arrasta desde 3 de janeiro, quando a Justiça Federal do Rio de Janeiro impediu a posse.
A PTBista responde a 2 processos trabalhistas, é acusada de Caixa 2 e associação ao tráfico. O Planalto aposta em uma vitória no STF. Que se observe a Constituição, é só isso que nós queremos. E temos confiança que isso vai acontecer. Em nota, a Advocacia Geral da União afirmou que o despacho de Carmen Lúcia apenas deixa claro que o Superior Tribunal de Justiça não tem poderes para decidir o assunto. A AGU sustenta que o ato de nomear ministros de Estado é exclusivo do presidente da República. Até a definição da Justiça, Michel Temer vai intensificar a pressão pela aprovação da reforma da Previdência no Congresso. Um levantamento preliminar do governo aponta que se a proposta for suavizada e houver o acúmulo de pensões e aposentadorias, 80 bilhões de reais deixarão de ser economizados na próxima década. Para o ministro do Planejamento, as concessões valem a pena, desde que as mudanças na Previdência sejam aprovadas. Não existe plano B. As contas públicas pioram, a dívida do país aumenta, o crescimento cai. Aumenta a inflação, reduz o emprego. Quer dizer, esse é o resultado de não aprovarem a reforma agora. Às vésperas do início da discussão da reforma em plenário, prevista para a semana que vem, os articuladores políticos do governo dizem ter cerca de 280 votos, 28 a menos do que o mínimo de 308 para aprovação. O número vem subindo, mas o temor de setores do Congresso é de que o apoio esteja chegando ao teto e não aumente mais nos próximos dias. O governo pode oferecer cargos em agências reguladoras, como a de energia elétrica e a Anatel, para convencer os aliados a aprovar a proposta. 11 órgãos devem ter as diretorias trocadas nos próximos meses. Agora, Cláudio Humberto, diante dessa novela do Ministério do Trabalho, não seria a hora de rediscutir a existência do Ministério? Sem dúvida nenhuma, né? O Ministério do Trabalho é de uma inutilidade evidente, né? A única coisa útil do que o Ministério do Trabalho faz é, uma vez por mês, reunir a imprensa e divulgar os números do emprego, o CAGED, né? Os números de carteiras assinadas, os números das pessoas que estão desempregadas e tal, que é uma tarefa que pode ser exercida por qualquer órgão público, né? Agora, essa discussão aí no Supremo Tribunal Federal, envolvendo essa decisão de ontem da ministra Carmen Lúcia, uma decisão, inclusive, que tem sido muito criticada pelos meios jurídicos. Eu tenho ouvido advogados e até magistrados dizendo que a ministra Carmen Lúcia errou, porque, afinal de contas, o que se pretende com essa decisão, o que ela está sinalizando é que o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania, não tem capacidade de decidir sobre questões éticas. É isso, né? Isso é uma questão que terá que ser esclarecida. E, de outro lado, também, é uma decisão que suprime, que cancela, que revoga uma prerrogativa constitucional do presidente da República, que é de escolher e nomear e empossar os seus ministros. Não que a ministra nomeada, Cristiane Brasil, mereça tanta luta, né? Mereça tudo isso, não merece mesmo. Aliás, o partido dela já deveria ter substituído essa indicação. Mas há questões de princípio, inclusive constitucionais, que devem ser observadas dessa polêmica aí, não só no plano das prerrogativas do presidente, como também das prerrogativas do Superior Tribunal de Justiça. A gente volta a falar da tragédia em Formosa, o acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-020, perto lá de Formosa. Pelo menos 12 ambulâncias saíram com feridos em direção a hospitais do DF. 3 vítimas já estão aqui no hospital de base e a Secretaria de Saúde deve emitir uma nota com estados das vítimas agora no início da tarde. O que se sabe, por enquanto, é que 6 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. Cláudio Humberto, a gente está vendo as imagens aí, é realmente uma grande tragédia aqui na região do entorno do DF. É uma tragédia que é decorrente, sabe-se lá de quê, né? A gente verifica ali que é uma área de ultrapassagem proibida. Essa linha contínua aí indica que é uma região de um trecho, né, de ultrapassagem proibida. Pode ter sido alguma imprudência, a gente percebe que o ônibus está fora, está na contramão, pode ter sido imprudência, pode ter sido falta de sinalização, a pista também é incrivelmente estreita, né? É incrível como você pega aqui você verifica como a faixa de rolamento para cada ônibus é muito curta, né? Muito estreita. Tudo isso tem que ser observado e vai ser analisado pela perícia e vamos esperar que não se produzam mais mortes nesse caso. E a gente vai continuar acompanhando, trazendo informações para você. E olha, a seguir, liberada a passagem de pedestres na Galeria dos Estados, 9 dias depois da queda do eixão.
O Band Cidade está voltando já já.